Oi, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quinta aula de matemática. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante na nossa vida, que são as figuras planas, tá, pessoal? As primeiras figuras que a gente vai trabalhar são o quadrado e o retângulo, tá? O quadrado é uma figura geométrica que tem os quatro lados iguais, todos os lados têm o mesmo comprimento e tem ângulos que medem 90 graus, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem um exemplo do quadrado de 2 centímetros em cada lado, tá? Já o retângulo, ele também é um quadrilátero, só que o comprimento dos lados é diferente, tá? Então, a gente tem a base do retângulo, que é o lado maior, e a altura, que é o lado menor, tá? Então, aqui a gente tem um retângulo com altura 2 e comprimento 3. E também tem ângulos retos, tá? Vamos ver agora sobre o cálculo do perímetro. O perímetro é a soma dos lados de qualquer figura. Então, quando a gente está falando do quadrado, é só a gente somar os quatro lados dele, que vai ser igual. Então, a gente pode fazer 2 vezes 4, né? Por exemplo, aqui nesse exemplo, quando o quadrado tiver o lado 2. Ou então, a gente soma, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Ou então, a gente faz direto, 2 vezes 4, 8. E tem o nosso perímetro. Aqui, para o retângulo, a gente também soma, ó, 2 mais 3, né? 5, 5 mais 5, 10, tá? Bem fácil também, é só somar todos os lados para a gente ter o perímetro, tá? Já a área, tá? É todo o espaço de uma superfície e cada figura vai ter uma fórmula para a gente saber a área. No caso do retângulo, a gente vai multiplicar o comprimento vezes a largura para saber a área. E no caso do quadrado, a gente vai multiplicar os lados. Como os lados são iguais no quadrado, a fórmula vai ficar L ao quadrado, tá? Uma potência, ou L vezes L, é a mesma coisa, tá, pessoal? Vamos ver aqui um exemplo, ó. Se eu tenho aquele mesmo retângulo de base 3 e altura 2, para eu saber a área dele é só multiplicar 3 vezes 2, que vai dar 6 centímetros quadrados. Vai ser a área desse retângulo. E no meu quadrado, que tem lado 2, é só eu multiplicar 2 vezes 2, que vai dar 4 centímetros quadrados, tá? Sempre que a gente fala de área, a gente está falando de centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro ao quadrado, tá, pessoal? O triângulo é uma das formas geométricas mais importantes que a gente tem. E é muito utilizado em construções também, né? Principalmente naquelas construções antigas. Para a gente saber o perímetro do triângulo, a gente faz do mesmo jeito que a gente fez com o quadrado. Soma todos os lados, tá, pessoal? Então, se eu tenho esse triângulo aqui, ó, que tem dois lados iguais, 4,47, e um lado diferente, que é o 4. Eu somo os três, ó, 4,47 mais 4,47 mais 4. Somando tudo, vai dar 12,94 centímetros, tá, pessoal? Então, não vamos confundir. Perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Já a área, a gente vai ver o quê? O espaço da superfície. E cada figura vai ter um modo de calcular a sua área, tá, pessoal? Então, no triângulo, a gente tem outra fórmula já, ó, que é base vezes altura dividido por 2, tá? Vamos olhar aqui esse triângulo. Nesse triângulo, eu tenho uma base de 4 centímetros e eu também tenho uma altura de 4 centímetros, perdão. Então, para eu usar a minha fórmula, eu faço o quê? Base vezes altura dividido por 2. 4 vezes 4 dividido por 2, tá? Então, 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2 dá 8, tá, pessoal? Então, há 8 centímetros quadrados. Então, minha área vai ser de 8 centímetros quadrados, tá? Geralmente, nos nossos exercícios, ele já te dá a base e já te dá a altura. Então, a gente tem que lembrar o quê? Da fórmula, tá, pessoal? A gente já viu o quadrado e o retângulo, já viu o triângulo, e tá faltando a gente ver quem? O círculo, tá, pessoal? Então, a circunferência vai ser o lugar geométrico, ó, onde todos os pontos estão à mesma distância do centro. Essa distância aqui é chamada de raio, tá, pessoal? Já o diâmetro é a distância entre dois pontos de uma circunferência.
Então, o diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é formado por 2 raios, tá, pessoal? E sempre que a gente fala de círculo, a gente está falando do número π, tá, pessoal? Que é esse número aqui, que é usado por essa letra grega aqui, π, tá? O π é a razão entre a circunferência e o diâmetro. E a gente sempre vai utilizar que o π é igual a 3,14, tá, pessoal? Na hora da gente fazer as contas. Por que saber o π é importante? Porque ele vai ser usado na fórmula da área e do perímetro do círculo, tá, pessoal? Então, ó, o perímetro, como a gente sabe, é a soma dos lados. Mas no caso do círculo, né, vai ser o perímetro da circunferência, que era se a gente tivesse esticado essa circunferência, né, para saber todo o tamanho dela. E a fórmula vai ser 2 vezes raio, né? Vezes o raio da circunferência, vezes o número π, tá? O 2 já é da fórmula e o π também já é da fórmula. E a gente sabe que o π sempre vai ser 3,14. Então, o que vai mudar é só o raio, tá, pessoal? Então, vamos ver, ó. Se nesse exemplo aqui ele diz que o raio é igual a 4. Então, para a gente fazer a fórmula, a gente vai fazer, ó, 2 vezes o raio, que é 4, vezes o π, que é 3,14. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 4 vezes 3,14, que vai dar 25,12 centímetros, tá, pessoal? E a área da circunferência, tá? Vai ser r² vezes π, tá, pessoal? Então, essa aí vai ser a fórmula da área do círculo. Então, ó, quem é o R? É o raio, tá? E o π a gente sabe que vale 3,14. Então, naquele exemplo do perímetro, né, a gente viu que o raio era 4. Então, a gente sabe que a fórmula do perímetro é 2 vezes raio vezes o π. E aqui a fórmula da área não tem o 2. É r² vezes o π, tá? Então, ó, quem é o R? O R é o 4. Então, vai ser o quê? 4² vezes o π, que vale 3,14. Então, vai ser o quê? 4 vezes 4, 16, vezes o π, que é 3,14. Vai dar uma área, então, de 63,18 centímetros quadrados. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A gente fez alguns exemplos e a gente viu, tá, sobre as fórmulas da área e do perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura e a área, cada uma das figuras vai ter sua fórmula diferente para calcular, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Não esqueçam de responder os exercícios no final do capítulo e qualquer dúvida podem falar comigo no privado.